Olá, gente, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a essa palavra de dízimos e ofertas. E nesse momento eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração e eu quero trazer um ensino novo a respeito desse assunto para a tua vida nesse momento. Eu sou o Lucas Akel, sou um pastor, sou empresário também e tenho dedicado o meu tempo ensinando as pessoas princípios bíblicos que destravam a vida financeira e também tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra em relação a dízimos e ofertas. Então creio que essa palavra hoje vai abrir um pouco do teu entendimento em relação a esse assunto e eu entendo que existe uma bênção muito grande por trás do dízimo e por trás de uma oferta lançada. Para a gente pode ser apenas uma nota ou uma moeda, mas esse ato de dizimar, esse ato de ofertar no mundo espiritual, ele repercute de uma forma muito grande. Isso tem um significado, uma linguagem espiritual muito grande, por isso que são princípios espirituais que nós aplicamos na nossa vida e as coisas começam a se movimentar. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra até para trazer uma nova mentalidade em relação a esse assunto. Esse assunto que é muito falado, né? Mas eu creio que Deus me chamou para isso. Eu creio que Deus me chamou para trazer uma mentalidade nova em relação a dízimos e ofertas e também propagar a bênção que existe junto com esse princípio. Nós precisamos entender uma coisa. Esse mundo, ele opera de uma forma diferente do que os céus. O sistema econômico do mundo, ele não atua da mesma forma que o sistema econômico, se assim eu posso falar, dos céus. Então, tudo acontece de uma forma diferente. Por isso que o Senhor falou que Ele usa algumas coisas loucas para confundir as sábias desse mundo. Então, o reino de Deus, ele acontece, ele opera de uma forma diferente do sistema em que vivemos. Não tem como a gente explicar aquilo que Deus faz na nossa vida com os argumentos desse mundo. E eu falo isso, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo aí, por experiência própria. Depois que eu tive a revelação de dízimos e ofertas, depois que o Espírito Santo colocou dentro de mim o poder que existe nesses princípios, e eu comecei a ser um praticante, um dizimista e um ofertante, Deus fez grandes coisas na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu ministério. Então muitas coisas foram destravando. E por isso que eu quero dedicar muito tempo nesse canal, muito tempo da minha vida para ensinar você aquilo que eu aprendi com o tempo, porque eu tenho certeza que assim como destravou muita coisa na minha vida, eu declaro que no nome de Jesus vai destravar muita coisa na tua vida também. Mas entenda isso. O reino de Deus, ele não avança de acordo com os padrões desse mundo. O reino de Deus, ele avança através de princípios, através de um mover espiritual. Por isso que eu quero ensinar para vocês essa palavra e esse ensino nesse momento. Eu quero ler com vocês o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. A palavra diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a gente começa a entender uma coisa, que quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu já me identifico como um filho de Deus. Por isso que eu falo, dízimos e ofertas, eles selam no nosso interior através de uma revelação do Espírito. Quando nós temos uma revelação do Espírito a respeito do que é dízimo, do que é oferta, nós começamos a nos mover pelo Espírito também nesse assunto. Nós começamos também a nos mover como um dizimista, como um ofertante, como um semeador, como alguém que honra, que obedece, que é fiel, porque temos uma revelação do Espírito. Então a palavra diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a palavra de Deus para a tua vida em relação a dízimos e ofertas hoje é: você é um filho e uma filha do Deus Altíssimo. E olha o que a palavra diz em relação a isso. A palavra diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. Ou seja, Deus não quer que você viva como um escravo refém das coisas, refém até mesmo do seu dinheiro. Então Deus ele quer transicionar você para uma nova fase. Pode ser que você esteja me assistindo agora, me ouvindo, e você está vivendo um tempo não tão bom assim. Você está vivendo um tempo difícil, você está vivendo um tempo onde não sobra nada no final do mês, você está vivendo um tempo onde a sua família não tem paz. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele chamou você para que você seja um filho. Por isso que Deus não colocou na gente um espírito de escravidão, mas sim um espírito de adoção. Ele nos chama para ser filho e filha dele. Por isso que esse espírito de escravidão ele tem que ser quebrado. E tem muitas pessoas que não se tornam um dizimista e um ofertante e vivem uma vida inteira, sabe, como se estivesse amassando barro sem sair do lugar, porque carregam esse espírito de escravidão dentro de si. Por isso que eu volto a falar, dízimos e ofertas se trata de uma revelação do Espírito. Mas para que nós tenhamos uma revelação do Espírito, você precisa abrir a tua mente em relação a isso. Você não pode ter os mesmos pensamentos que te escravizavam. Você não pode ter os mesmos pensamentos que te mantinham no mesmo lugar por um longo tempo, não. Você precisa receber hoje esse espírito de adoção e a revelação do Espírito na tua vida, para que toda essa escassez, para que todo esse cenário que te escraviza, ele finalize de uma vez por todas e você comece de verdade a viver como um filho e como uma filha de Deus. Deus não nos chamou para nós vivermos uma escravidão, mas Deus nos chamou para nós vivermos uma abundância. Mas pastor Lucas, me chame como você quiser, se quiser me chamar de Lucas, Lucas Aque ou pastor Lucas, como você preferir. Mas Lucas, como que eu faço para sair dessa escravidão? É muito simples. É muito simples. E a resposta está aqui aonde nós lemos. Ser guiado pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? É ouvir a voz de Deus e também praticar os princípios bíblicos que estão na palavra em relação a esse assunto. Por isso que eu volto a te falar, meu irmão e minha irmã, ser dizimista, ser ofertante, vem através de uma revelação do Espírito em nós. Quando nós temos essa revelação do Espírito e nós começamos a ser um praticante, nós começamos a ser praticantes desses princípios bíblicos, nós começamos a nos mover através do Espírito. Aí já não é você quem se move, mas é o Espírito Santo que te impulsiona para frente. Por isso que quando eu comecei a dizimar, quando eu comecei a ofertar, muitas coisas começaram a avançar na minha vida. Nos meus negócios, nas minhas finanças, na empresa, no ministério. Por quê? Porque quando você recebe essa revelação, você acaba sendo guiado, levado, impulsionado pelo Espírito. Por isso que você é um filho de Deus a partir de agora. Você é um filho, uma filha de Deus. E caso você não tenha essa revelação ainda do que é um dízimo, do que é uma oferta, a minha oração nesse momento é para que o Espírito Santo toque em você. Para que você receba um toque especial do Espírito Santo agora. E ele venha convencendo você. Ele venha mexendo as coisas no seu interior. Para que você receba a revelação dele. E entenda a bênção celestial que existe através do dízimo e da oferta. Deus não nos chamou para sermos escravos, mas para vivermos como um filho e uma filha. E como filho e filha, nós temos acesso a algumas coisas. Por exemplo, você tem um manual de vida chamado Bíblia Sagrada,
aonde carrega inúmeras promessas para você. E você que é filho e filha, você pode acessar todas elas. Mas detalhe, toda a promessa, ela precisa de uma chave para ser acessada. E sabe qual é o nome dessa chave? Princípio bíblico. Princípio bíblico. A palavra diz em Malaquias que o dízimo, ele repreende o devorador e abre as janelas do céu sobre as nossas vidas. É uma promessa de Deus. Repreender aquele mal que aflige as tuas finanças e também abrir uma janela de bênção sobre você. Quem quer essa promessa? Eu quero e creio que você quer também. Mas qual que é a chave que te dá acesso a viver essa promessa? O dízimo. Então, para toda promessa na tua vida, existe um princípio que serve como uma chave de abertura para que você acesse essa promessa. E Deus deixou milhares de promessas na Bíblia para você. Basta nós cumprirmos o princípio. Eu entendo, meu irmão e minha irmã, que essa é a grande chave da abundância. Essa é a grande chave de nós vivermos uma vida abundante. É nós sabermos usar as chaves. É nós sabermos usar os princípios. Essa é uma grande chave para a gente acessar muitas promessas. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Você já sabe que você é filho e você é filha. Agora se coloque no lugar de um pai. Se coloque no lugar de um pai, vendo o seu filho compartilhando aquilo que recebe. Por exemplo, você deu um pacote de biscoito para o seu filho. Aí você percebeu que quando ele se reuniu com os seus amigos, ele começou a distribuir biscoitos para os seus amigos. Ou seja, você como um pai, você viu que o seu filho tem um coração generoso. Você viu que o seu filho tem um coração disposto a abençoar, disposto a distribuir, disposto a compartilhar aquilo que recebe. Você como um pai com certeza vai se alegrar com isso. Eu me alegraria com isso. Vendo um filho meu compartilhando, sabe? Tendo um coração bondoso, um coração generoso. Agora, um pai que vê isso, além de se alegrar, ele vai querer dar mais. Porque ele entendeu que o seu filho é uma ferramenta de bênçãos e de provisão para outras pessoas. Quando você se torna um semeador, quando você se torna alguém que está disposto e disposta a distribuir sementes na vida de pessoas ou até mesmo no reino de Deus, você vai ver que vem um novo nível de provisão sobre a tua vida. Vem um novo nível de prosperidade, porque o Senhor, Ele olha para você e Ele diz assim, ali vai o meu filho. E o meu filho, ele é generoso, ele distribui, por isso que eu vou acrescentar mais a ele. Por isso que eu vou liberar mais sobre ele. Por isso que eu vou derramar mais sobre a vida dele. Porque eu vi que ele é generoso e ele está distribuindo aquilo que ele recebe com as outras pessoas, inclusive no meu reino. Você está entendendo? O princípio de você entender que você é um filho e que a sua generosidade como um filho vai atrair para você um fluxo de bênção sobrenatural. Porque Deus olha você daí como um canal de bênçãos. Você não é apenas abençoado, mas você é um abençoador também. Nós temos que ser abençoados, sim, mas também temos que ser abençoadores. Temos que ser uma bênção na vida das pessoas, compartilhar aquilo que nós temos, semear, ofertar na vida das pessoas, ofertar no reino de Deus. Ofertar no reino de Deus. E aí o Senhor olha e diz, lá vai o meu filho. E pelo fato dele ter um coração generoso, eu vou acrescentar mais. Por isso que a palavra diz que a alma generosa prosperará. Você entende agora? Por isso que a palavra diz que a alma generosa prosperará. A generosidade na tua vida, ela vai atrair um nível de prosperidade sobrenatural. E a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: você sabe que Deus cumpre o seu papel de pai? Você tem cumprido o seu papel de filho? Você está
se colocando como um filho, como uma ferramenta de bênçãos? Ou você quer tudo para você? Depois que eu aprendi a distribuir uma porção daquilo que eu recebo, Deus tem me abençoado muito. E eu quero ensinar para vocês esses princípios para que você, nesse momento, você aí onde você está, você vai ou ligar para a congregação que você congrega, para a igreja que você frequenta, e você vai ofertar, você vai dizimar lá na sua igreja. Entenda, o meu intuito com esses vídeos não é arrecadar nada, não. O meu intuito é que você aprenda isso, porque isso vai ser uma bênção para você. O melhor, o mais abençoado é aquele que semeia. Então, nesse momento, depois que você assistiu esse vídeo, você vai semear, porque eu quero orar pela tua vida. E eu quero abençoar a semente que você está plantando. E se você não é um dizimista e aprendeu a ser um dizimista agora, você vai ligar para o seu pastor, para a sua igreja e vai dizer, eu quero me tornar um dizimista. E eu quero orar pela tua vida agora. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo, Pai, toda a semente que vai ser plantada, toda a oferta que vai ser lançada e todo o dizimista, Pai, que nesse momento recebeu uma revelação de que precisa cumprir esse princípio. Senhor, eu os abençoo e oro para que essas sementes venham multiplicar a 100 por 1. Que assim como Isaac, Senhor, multiplicou 100 por 1, que essa mesma bênção esteja sobre a vida deles e eles venham prosperar, multiplicar aquilo que possuem. Se porventura, Pai, existe alguém aqui que está passando por um momento difícil na sua vida financeira, eu oro nesse momento para que esse jugo, para que esse cenário ele acabe, ele seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. E que através dessa oferta, Pai, dessa semente profética, pessoas subam de nível no nome de Jesus Cristo. Amém. Recebe essa oração para a tua vida. E nesse momento, você vai abençoar o reino de Deus. Você vai abençoar o reino de Deus, vai ligar para a sua igreja e vai dizer, eu quero plantar uma semente, quero fazer uma oferta aí. Eu ouvi um pastor falando lá e eu senti de fazer isso. E caso você não vai em nenhuma igreja e deseja fazer isso, procure uma. Ou também, se você se sentir à vontade, aqui na descrição desse vídeo tem ali as informações para você plantar uma semente nesse ministério também. Amém? Mas procure uma igreja. Procure agora a sua congregação e plante uma semente lá, porque é o reino de Deus. Que Deus te abençoe e que venha um nível de prosperidade sobrenatural sobre a tua vida.